Salmo 135, então. Abra aí a tua Bíblia. Vamos lê-la. A palavra do nosso Deus, então, nos diz da seguinte maneira: Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. Teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração durante esse momento de culto. Agora, Deus, para suplicar a Ti, para que ilumine a nossa mente, nos dê compreensão daquilo que a Tua palavra nos ensina, para que os Teus ensinos venham então, Pai amado, ser poder do Senhor em nosso coração, nos transformando, nos fazendo, ó Pai amado, então, servos submissos e tementes a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como a nossa casa bendirá ao Senhor? Ou como a nossa casa louvará ao Senhor? Esse é o tema da mensagem dessa noite. E ele está fundamentado exatamente aí nos últimos versículos, nos versos 19 a 20 do nosso texto, ou no 19 a 21. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Ordenanças de Deus dizendo para que o povo dele, a casa de cada um dos filhos do Senhor, bendizesse a Ele ou louvasse a Ele. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, todos que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. A sua casa, bendiga ao Senhor. A minha casa, bendiga ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, nosso Deus.
Então, como é que você poderá cumprir essa ordenança de Deus para a sua vida e para a sua casa? Como é que a sua casa poderá bendizer? Como você poderá louvar a Deus? Como você e a sua casa poderá servir ao Senhor, bendizendo a Ele? Como é que você poderá dizer como Josué: eu e minha casa bendiremos ou serviremos ao Senhor? O que é que esse salmo tem a ensinar a mim e a você, para que nós, juntamente com os nossos, ou seja, a nossa casa, possa ser também uma casa como a casa de Josué, que bendiz, que serve, que exalta, que louva a Deus. É sobre isso que esse texto tem a ensinar a mim e a você. Ensinou primeiramente o povo de Israel. Não sei em que contexto, em que momento da história, porque o Salmo, ele vem sem nenhum tipo de informação a mim e a você, acerca do quando, em que situação, em que circunstância foi ensinado isso ao povo de Israel. Isso me faz pensar então que o que está ensinado aqui independe de circunstâncias, independe de contexto, independe de momento da história. Para o povo de Israel, em qualquer instância, em qualquer momento, como para mim e para você, hoje e para sempre. Devemos ter uma casa que bendiz, que exalta, que louva e que glorifica o nome do Senhor. E como é que nós então teremos uma casa assim? Como é que a nossa família será uma família que bendiz o nome do Senhor? Que louvará, que louva o nome do Senhor. Porque bendizer e louvar são palavras sinônimas. Etimologicamente, louvar significa falar bem de. O que significa exatamente bem dizer. Dizer bem ou falar bem de, a mesma coisa. Bendizer e louvar não são coisas diferentes, mas a mesma coisa. Num sentido, a palavra está explicada, e no outro, a palavra está ali inteira, precisando de explicações etimológicas. Louvor, falar bem de, bem dizer, dizer bem acerca de algo. Como é que nós podemos louvar a Deus? O que é que a palavra de Deus tem aqui a nos ensinar nesse salmo? Nos versos 1 e 2, ou 1 e 2, o texto nos ajuda dizendo que a nossa casa irá louvar ao Senhor quando a nossa casa fazer parte da igreja de Deus que o cultua. A nossa casa bendirá ao Senhor fazendo parte da igreja de Deus que o cultua, ou fazendo parte do povo de Deus que o cultua. Veja, vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ou bendizei ao Senhor. Mostrando então a mim e a você que a nossa casa poderá de fato louvar a Deus. Quando a nossa casa, então a nossa família, entenda a casa como família aqui, for uma família que preza em buscar a Deus em adoração, que preza pela vida de culto, de adoração ao Senhor, como nós estamos vivendo aqui e agora. É impossível que a sua casa seja uma casa que louve, que adore, que exalte, que bendiga ao Senhor, sendo que a sua casa não vem, não frequenta, não faz parte da igreja, não faz parte do povo de Deus que se reúne para adorá-lo, que se reúne para bendizê-lo, que se reúne para prestar-lhe culto. Vós que assistes na casa do Senhor, vós que se reúnem, vós que vos reúnem, então que vive reunião, que vive a congregação, a reunião santa do povo de Deus para buscá-lo e adorá-lo. Louvai ao Senhor. Se a sua casa, se a sua família não é uma família que tira tempo
para buscar a face de Deus, para buscar a presença de Deus na companhia dos outros irmãos, fazendo parte da reunião solene ao Senhor, da congregação santa do Senhor, reunida para cultuá-lo. Eu quero dizer, querido, que a sua casa é uma casa que não tem como dizer dela que é uma casa que louva e bendiz o nome do Senhor. Quem é que vai louvar o Senhor? O verso 3 diz: louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao Senhor porque é agradável, ou seja, bendizei ao Senhor. Mas para quem que é dito isso? Para casa, para a família, para aqueles que se reúnem como igreja para buscar o nome do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você não possa adorar o Senhor como família na sua casa. É claro que você pode, ou melhor, você deve viver isso. Em momentos de devocional em família, em momentos de culto familiar, é necessário, é imprescindível que isso aconteça na sua casa. Mas a sua casa não é a igreja de Deus. Você e a sua casa fazem parte da igreja de Deus. Então, não caia na bobeira pensando que você não precisa fazer parte da igreja de Deus, porque você busca Deus na sua casa com a sua família e ponto final. Você precisa entender que a sua família precisa estar integrada ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, segundo as páginas das Escrituras, é a igreja do Senhor Jesus. Como é que a sua casa bendirá o nome do Senhor? Sendo uma família integrada ao corpo de Cristo, por meio da igreja visível do Senhor. A sua família faz parte da igreja do Senhor Jesus? Você e sua família estão integrados ao corpo de Cristo, sendo membros da igreja visível? Isso aqui é a igreja visível. A igreja onde os vivos, fisicamente e espiritualmente, estão reunidos para adorar o nome do Senhor. Você representa parte da igreja na sua casa, mas a igreja é muito maior. É constituída das famílias unidas, das pessoas alcançadas, dos membros se unindo e formando o corpo do Senhor Jesus. Então, queridos, não despreze os momentos de culto ao Senhor. Não despreze as atividades de louvor e adoração proporcionadas a você na unidade e na comunhão do corpo de Cristo. Você quer ter uma família que adora ao Senhor, que bendiz o nome do Senhor, que exalta, que reconhece a soberania de Cristo? Traga a sua família para fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Venha, esteja com a sua família, faça chuva ou faça sol, fazendo parte do povo de Deus. Essa é a primeira coisa que o texto nos diz, porque só podia cumprir a ordenança aqueles que estavam ali, presentes na casa do Senhor. Nós somos templos de Cristo, individualmente casa do Espírito, mas juntos nos tornamos o corpo maravilhoso, a igreja, a casa, o povo de Deus. Segundo lugar, a nossa casa bendirá ao Senhor, entendendo que entre tantas outras, Deus a escolheu como sua possessão. A nossa casa ou a nossa família será uma família que bendiz, que louva o nome do Senhor, quando ela entender que dentre tantas outras famílias, Deus escolheu a sua família para fazer parte do povo escolhido dele, da propriedade exclusiva dele.
Veja o verso 4: pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Vimos que no final é exatamente a casa de Israel, a casa de Jacó e a casa de todos os que invocam o nome do Senhor, que são chamadas para bendizer o nome do Senhor. E aqui no verso 4 então, é dito exatamente isso, que a casa do Senhor só pode louvar o nome do Senhor. A casa de Levi, a casa de Jacó, a casa de Israel, só podem fazer isso, sabe por quê? Porque dentre tantas outras famílias, dentre tantas outras casas, dentre tantos outros povos, Deus escolheu a eles como sua possessão, como dele, povo dele, propriedade dele, como diz o apóstolo Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, nação separada. Nós nos tornamos e nós temos condições de bendizer o nome do Senhor apenas quando nós entendemos que nós não fazemos parte do mundo, nós não fazemos parte daqueles que não foram escolhidos por Deus por sua possessão. Quando nós temos a consciência de que nós somos povo de Deus, de que Deus nos escolheu para pertencermos a Ele, não havendo nada em nós que agradasse a Ele, não havendo nada em nós que levasse o olhar dEle então a dizer: esses são diferentes, esses aqui merecem que eu os escolha para ser meus filhos, para ser minha casa, para ser minha possessão. Quando nós entendemos que Deus nos escolheu dentre tantos outros, e nós éramos iguais aos outros, pecadores, sem nenhuma justiça, nada que atraísse o olhar e o amor de Deus para conosco, e nos vendo então como possessão dEle, nós o exaltaremos. Somente quando entendermos essa ação graciosa de Deus em nos buscar, em meio a tantos outros, nos escolher, nós então bendiremos a Ele, pois o nosso coração se encherá de alegria, pois o nosso coração se encherá de gratidão, pois o nosso coração se encherá de louvor agradecido, e então automaticamente, ao nos vermos como possessão, louvor fluirá dos nossos lábios. Não havia nada em você, querido. Não havia nada na sua família que te fizesse melhor do que outras famílias. A palavra de Deus diz que aqueles que Deus escolheu são minoria dentre a multidão de pessoas. Porque há dois caminhos, disse o Senhor Jesus. Um caminho largo e espaçoso, de uma porta larga e espaçosa, um caminho sossegado para andar. E são muitos os que dão por ele. Mas esse é o caminho da perdição. Mas há um outro caminho. Um caminho que tem uma porta apertada, estreita, e um caminho também difícil. E nesse caminho, há poucos que estão nele. Sabe quem são esses poucos? Aqueles que Deus escolheu. Sabe da onde? Não é de frente com os dois caminhos, não. Porque as pessoas pensam que Deus escolheu a gente quando nós estávamos ali de frente para os dois caminhos, sem saber para que caminho ir, e Ele então escolheu a gente e colocou no caminho que nos leva à salvação. Não, amados, nós já estávamos no caminho da perdição. Você, a sua família já estava rumando para o inferno. Você, a sua família já estava indo em direção ao juízo punitivo, eterno, santo de Deus. No caminho que leva à perdição, e Ele tira você do caminho que leva à perdição e o coloca no caminho que o leva à salvação, fazendo você possessão dEle, propriedade exclusiva dEle, alguém que Ele tem prazer em amar, cuidar, sustentar, fortalecer. A menina dos olhos de Deus é assim que Ele tem a você.
possessão dele, propriedade dele. Quando a sua família entende isso, querido, quando você pai, quando você mãe, quando vocês pais ensinam isso para o filho de vocês, não há como os seus filhos, não há como vocês então não ser uma casa que bendiz, que louva o nome do Senhor, porque vocês verão que vocês foram então agraciados por Deus. Ou seja, que vocês estão recebendo favor, cuidado, amor imerecido de Deus. Poder dizer para o seu filho: filho, sabe por que a nossa casa reconheceu o Senhor Jesus como nosso Salvador? E nós hoje temos a alegria da salvação? Foi porque Deus nos alcançou com sua graça. Foi porque Deus nos escolheu dentre tantas outras casas, dentre tantas outras famílias, para ser povo dele. Em terceiro lugar, a nossa casa bendirá ao Senhor quando reconhecermos os atributos de Deus, ou reconhecendo, fica até melhor. A nossa casa bendirá ao Senhor como? Reconhecendo os atributos de Deus. Não tem como você ser uma casa que bendiz ou ter uma família que bendiz o nome do Senhor se a sua família não conhece quem Deus é, se você não conhece a grandeza, a majestade, a eternidade, o poder de Deus, a sua justiça. Verso 5: com efeito eu sei que o Senhor é grande. Vejam atributos de Deus agora sendo apresentados a mim e a você, ao povo de Deus, a quem é mandado, a quem é ordenado louvá-lo e bendizê-lo juntamente com toda a sua casa. Com efeito, Deus é grande. O nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra. Deus é soberano. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Veja então aqui Deus mostrando a sua grandeza e soberania, a fim de te levar a reconhecer quem Ele é. Porque só sabendo quem Deus é, só conhecendo quem Ele é, você vai poder louvar e bendizer o nome dEle. Não se pode louvar um Deus que você não sabe quem é, não se pode adorar um Deus que você não conhece. A sua casa, a sua família, não tem como ela ser uma família que bendiz o nome do Senhor se ela não conhece a Deus. E é por isso que o salmista então agora faz questão de apresentar atributos da divindade, o poder de Deus, a sua grandeza, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é grande. Eu sei que o Senhor é grande, está acima de todos os deuses. Sua soberania sobre a natureza, ou ante a natureza, é Ele que faz subir as nuvens, é Ele que faz os relâmpagos para a chuva, é Ele que faz sair o vento, é Ele que traz as chuvas então e o vento dos seus reservatórios. Quem é que pode fazer isso? O Deus soberano, apenas. Deus mostra outros atributos dele aqui, como a sua grandeza e soberania ante os homens. Veja isso no verso 8 e verso 9. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimalhas, que no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Ou seja, Deus se mostra grande ante a natureza, Deus se mostra grande ante todos os deuses, Deus se mostra grande agora ante aos homens, quer sejam eles pequenos ou quer sejam eles grandes, quer seja o grande Faraó ou quer sejam os seus servos em todo o Egito. Deus se coloca como sendo aquele que está acima de todos os homens. A sua casa bendirá o nome do Senhor.
louvará a Deus quando saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus mostra também sua grandeza e soberania ante as nações. Veja isso, verso 10 a 12. Quem feriu muitas nações. Ele não é grande só diante dos outros deuses. Ele não é grande só comparado à natureza, o vento, a chuva, as nuvens. Ele não é grande só diante de homens, quer sejam eles servos ou imperadores. Ele é grande também, querido, diante das nações. Ele feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, a Og e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. Nações que tinham ali o poder na região, nações que estavam de pé comandando a situação, e Deus vai e se coloca diante dela, de todas elas, se mostrando como Deus Todo-Poderoso, maior, soberano sobre todas. Isso é soberania, mostrando que não há nada, nem ninguém, nem coisas da natureza, nem homens, quer sejam pequenos ou grandes, nem nações inteiras, que tenham poder para barrar a ação de Deus. Sua família, ao reconhecer que Deus é tão grande assim, louvará, irá bendizer a esse Deus grandioso. Em último lugar, a nossa casa bendirá ao Senhor, entendendo que não há outro Deus em quem se possa confiar. A sua casa só será uma casa que bendiz, que louva, que exalta, que glorifica, que serve o nome do Senhor, quando ela entender que não há outro Deus, porque todos os deuses são ídolos, forjados pelas mãos dos homens, mas Deus, só Ele, e nem um outro. Os ídolos das nações, diz o verso 15, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Pois não há alento, não há espírito, não há fôlego, não há ruá de Deus em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Nulos, sem valor. Então a sua casa só será uma casa, uma família que bendiz o Senhor, quando confiar apenas em Deus. Não há outro Deus que eu conheça, não há outra rocha em quem eu possa confiar. Não é isso que Deus diz por meio do profeta Isaías? Há porventura outro Deus em que nós podemos confiar, em quem possamos então colocar o nosso coração? Todos não passam de ídolos feitos por mãos de homens. O máximo que podem fazer é enfeitar o ambiente, ou decorar o ambiente, se é que você gosta de escultura. Mas nada podem, pois nada são. Pois tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem.
não há alento de vida em sua boca, tem olhos e não veem. A sua família será uma família que bendiz, que louva o nome do Senhor, quando nela não houver espaço para idolatria. É isso que esse ponto nos diz. Quando não houver espaço para idolatria. E aqui nós podemos fazer uma aplicação muito maior do que apenas as situações de estátuas a santos ou a deuses esculpidos por mãos humanas. Isso representa idolatria. E idolatria pode ser muito mais variada do que isso. A sua casa, a sua família irá bendizer a Deus quando não houver espaço para idolatria, ou seja, quando não houver espaço para qualquer coisa que roube o lugar de Deus no controle, no senhorio da sua casa. Quando o dinheiro não for aquilo que toma o lugar de Deus na sua casa. Quando o trabalho não tomar lugar de Deus na sua casa, na sua família, quando a televisão ou qualquer outra fonte de entretenimento, Facebook, internet de maneira geral, não se tornar um ídolo para você. Há pessoas que dizem, eu não sei como é que as pessoas anos atrás conseguiam viver sem Facebook, sem internet. Isso é um absurdo, meus queridos. Ouvi um crente dizer isso, porque parece que tem mais o coração voltado para essas questões do que para Deus. A pessoa vive um dia sem orar, vive um dia sem ler a Escritura, vive um domingo sem cultuar, mas não vive um dia sem entrar na bendita da internet. Eu estou falando bobeira? Quisera, oxalá eu estivesse falando besteira. Famílias deixando de viver na presença do Senhor, porque entronizaram um ídolo dentro da casa. Aí você pode até dizer, e esse fala, hein, pastor? Ele escreve. Ele até enxerga quando a gente põe uma câmerazinha ali. Com isso, seduz ainda mais o seu coração para desviar você e a sua família de ser uma família que bendiz, que louva e exalta e glorifica o nome de Deus. Eu estou falando de coisas lícitas. Facebook é lícito. Internet é maravilhoso. Ajuda de uma maneira fantástica a vida profissional, educacional. Todavia, querido, quando isso, como o seu trabalho, por exemplo, toma o lugar de Deus na sua vida, isso se torna ídolo. Pais que idolatram os filhos, maridos que idolatram a esposa, esposas que idolatram o marido. A aplicação do texto é: a sua casa bendirá o Senhor, quando não houver espaço para ídolos dentro dela. Quer sejam ídolos inanimados, ou quer sejam ídolos tecnológicos, de maneira geral, ou pessoas, ou coisas.
ações. Como é que está a sua casa? Você quer ter uma casa que bendiz, que glorifica, que exalta o nome do Senhor? A casa que bendiz o nome do Senhor é uma casa, querido, que segundo o verso 3, que sabe que Deus é bom e que cantar louvores é agradável a Ele. Já me falaram para pregar menos. Eu vou dizer um negócio para você: muda de igreja, ou então espera mudar de pastor nessa igreja, que eu não consigo pregar menos de 40, 50 minutos. E sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que muitas pessoas ficam mais de hora fuçando em coisas que não edificam coisa nenhuma na sua vida, no seu coração, mas que não conseguem ficar 2 horas cultuando a Deus. Sabe quando é que a sua casa vai louvar o Senhor? Desse jeito? Não consegue se reunir? É penoso para você ter 2 horas de culto? Louvai o nome do Senhor, vós servos que assistes, que estão presentes, que estão ali para servir ao Senhor na sua casa, com o seu povo reunido. Ao invés de reclamar do culto perto do seu filho porque foi longo, comece a falar das coisas que você aprendeu durante o culto longo ao seu filho, para que ele aprenda a ter prazer em estar cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Faça isso. Como é que está a sua casa, meu querido? Como é que está o seu lar? Como é que está a sua família? Ela conhece quem Deus é? Ela sabe o quanto Deus é grande? O quanto Deus é soberano? O texto nos mostra ainda outros atributos de Deus aqui. Por exemplo, no verso de número 14, Deus julga o seu povo, mostrando então que Deus é um Deus justo, um Deus que julga de maneira retamente, um Deus que também é juízo, um Deus que é amor incondicional, porque Ele tornou famílias que não prestavam em povo de propriedade exclusiva deles, em números. Atributos de Deus demonstrados aqui nesse salmo. A sua família poderia dizer para você quem Deus é e por que ela ama a Deus. A sua família conhece a Deus. Você quer que a sua família louve? Você quer que a sua família exalte? Você quer que a sua família glorifique? Você quer que a sua família bendiga ao Senhor? Leve conhecimento de Deus para a sua casa, para a sua família. Você é possessão do Senhor. Para a sua família bendizer a Ele, vocês precisam saber disso. E ao entender isso, quando vocês estiverem no momento em que deveriam estar na igreja, fazendo coisas que poderiam ser adiadas e evitadas naquele momento, lembre-se, você está furtando Deus do direito dele de ter aquilo que é dele, bendizendo e louvando a Ele. Você não quer que nada seu esteja a serviço de outro sem você querer, não é? Sem você permitir, não é verdade? Deus também não quer a possessão dele a serviço de outras coisas no momento em que Deus reservou, oportunizou ao povo dele para estar juntos o adorando. Domingo à noite não é momento de
viver socialmente com amigos, quem quer que eles sejam. Comendo uma pizza, vai depois do culto. Você é possessão do Senhor, você precisa estar na casa dele, adorando e bendizendo a Ele. Que Deus abençoe a sua família. Se você fizer isso, a sua família entenderá que Deus é bom e que é agradável estar diante dele, e será maravilhoso estar alegre, bendizendo, podendo dizer: não há Deus tão grande como o Senhor, não há Deus maior como o Senhor, não há Deus que me dá mais prazer em levantar as minhas mãos, em dizer: grande é o Senhor. Não haverá prazer maior para a sua família do que estar nos átrios do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor? Vamos bendizer o nome do Senhor? Vamos dizer que não há Deus tão grande como o nosso Deus, que é soberano sobre toda a terra, porque Ele criou os céus, Ele criou a terra, tudo Ele fez. E esse Deus tão grande veio ao teu encontro, da sua família, e te fez povo dEle, possessão dEle. Amado, alegre-se, exulte diante do Senhor, pois a sua família, a sua casa é possessão desse Deus grandioso. Amém?